Demorou, mas essa leitura, meus amigos, aconteceu. Então hoje vamos falar de O Grande Círculo. Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos e sejam bem-vindos a este canal que, olha, a leitora voltou, amigos! Eu finalmente terminei a leitura de O Grande Círculo. Esse livro é da Meg Shipstead. Eu acho que é assim o nome dela, é bem diferente. E eu demorei bastante pra finalizar, confesso. Eu comecei ele em janeiro, achando que ele seria o grande primeiro favorito do ano. E falhei nessa leitura, ela empacou. Mas eu acho que é porque eu não tava realmente no momento. Eu já vou explicar pra vocês por quê. Antes, vamos falar um pouquinho sobre o que tem aqui nessa história, qual é a sinopse dele. Aqui a gente vai acompanhar duas mulheres, não apenas uma, vão ser duas, e vão ser duas narrativas em tempos diferentes. Começando pelos anos 1800 e pouquinho, a gente vai conhecer a Marian Graves. Ela é a primeira aviadora a dar a volta completa no globo da Terra. Mas a gente conhece ela pequenininha, criancinha, a gente primeiro conhece a história do pai da Marian Graves e como ela foi acabar sendo uma criança órfã. Só que ela não vem sozinha no mundo não, ela tem um irmão gêmeo, o Jamie, e eles dois vão ser criados pelo tio Wallace. E aí, nos tempos atuais, aqui nos dias contemporâneos, a gente vai conhecer a Hadley Baxter. É Baxter? É isso aí. Que é uma atriz de Hollywood muito famosa, que tá sempre envolvida em polêmicas, porque, meus amigos, romancinhos, não é mesmo? Romances frustrados. Ela tá sempre estampando as capas de revista, porque ela acaba se envolvendo com os caras que não são tão legais, que não ajudam muito nessa fama dela também. Depois de um desses escândalos, ela é demitida da franquia em que ela estava atuando, e surge para ela a oportunidade de interpretar a Marian Graves no cinema. E essa é a grande chance da vida dela. É a chance dela mostrar quem ela é, quem ela realmente é como atriz. É a chance dela fazer o primeiro papel mais profundo dela, com um pouco mais de construção, de profundidade, do que só um romance clichê, que é o que ela tem feito. E ela vê nesse papel a oportunidade de realmente contar uma história que seja impactante, que faça diferença, mesmo porque, assim como a Marian Graves, a Hadley também é órfã e os pais dela morreram num acidente de avião. Ela também foi criada pelo tio dela, o Mitch. E aí a gente tem várias conexões uma com a outra e a gente começa a entender e perceber como a Hadley se sente conectada com a Marian desde sempre, desde muito novinha, por conta dessas semelhanças. Vai ter então essas duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo no livro, que também, a da Hadley também começa com ela novinha, não tanto quanto a Marian, mas também criancinha. E aí a gente vai ter então uma narrativa que ela é contada em primeira pessoa nos dias atuais, e uma segunda narrativa acontecendo em paralelo, lá em 1800 e pouquinho, que vai terminar lá em 1900 e tanto, contada em terceira pessoa. E aí a gente não sabe se é contada pela Marian, se é contada por outra pessoa, se é... Enfim, são duas histórias se desenvolvendo ali ao mesmo tempo e que em algum momento se conectam. Vai ter aqui duas histórias que a gente consegue entender o peso que é ser uma mulher, independente do tempo que nasça. A gente tem essas duas histórias sendo contadas sobre essas duas mulheres que viveram em épocas completamente diferentes, mas com conflitos muito parecidos. A Marian também teve lá os seus casos amorosos, que também foram muito complexos, muito complicados, assim como a Hadley também foi julgada por isso. E a Marian ainda ela tem um agravante que o sonho da vida dela era ser piloto de avião, e ela se via muito distante desse sonho sendo realizado na época que ela nasceu, porque nenhum homem queria ensinar a ela. Ela só conhecia homens aviadores e nenhum homem queria ensinar ela a pilotar, porque ela era uma mulher. A gente vai passar por alguns momentos históricos em que a gente consegue ter uma percepção bem diferente de como era ser mulher naquela época e como as mulheres só foram valorizadas quando foi, assim, a última opção, e mesmo assim não foi tanto dado valor, assim. Era um negócio muito absurdo, de tipo, não pode pilotar avião durante o teu período de menstruação e nem 3 dias antes, muito menos 3 dias depois, porque, meus amigos, vai saber um calhamacinho pra contar essas duas histórias, né? Vocês conseguem ver. Então eu vou soltar que tá me cansando. E aí a gente tem então essas duas narrativas acontecendo juntas, enquanto a gente vai descobrindo como vai ser a trajetória da Hadley pra recuperar a imagem dela, pra se recuperar também desse caos que se tornou a vida dela. A gente vai tendo a construção
e várias descobertas, pequenas descobertas da vida da Marian também. A gente vai vendo a Hadley crescer muito por conta da Marian, por conta da pessoa que ela quer ser para interpretar esse papel, porque ela sente, ela percebe a importância que tem o papel dessa mulher e ela quer fazer algo à altura. Então ela cresce muito por conta disso, ela vai mudando muito ao longo do livro. No começo a gente tem uma Hadley que parece que ela é bem cabeça oca, uma coisa assim bem à toa, meio Lindsay Lohan, sabe? E aí no final a gente consegue perceber como ela tá realmente se dedicando e perseverando naquilo, querendo realmente entregar o melhor dela. E aí a gente tem no começo também uma Marian que ela é muito selvagem, ela é uma criança muito livre, que ela sempre achou que ela podia ser qualquer coisa, só que aí ela se deparou com a vida real e percebeu que não era bem assim. E aí ela se envolveu em situações que não foram tão legais pra ela, que moldaram muito da pessoa que ela é no final. Uma narrativa que começa um pouquinho lenta por conta de ser um romance de crescimento, e aí a gente não acompanha só uma personagem crescendo, a gente acompanha duas. Então isso traz um peso ali pro começo, um peso pro ritmo da história, sim, acontece, mas depois que tu passa ali dos seus 20% mais ou menos do livro, a história anda de um jeito que eu me senti engolida por ela, eu não conseguia viver antes de terminar esse livro, eu precisava saber o final, eu precisava saber o que ia acontecer em seguida. Quando entra na narrativa do voo, da travessia que a Marian vai fazer, que aí a gente sabe que tá se encaminhando pro final, porque a gente já sabe que a Marian foi dada como desaparecida quando ela tava prestes a completar o último percurso da viagem dela. O avião desapareceu e aí não se tem mais notícias dela. Então quando a gente vai se encaminhando pra isso, a gente percebe que tá chegando no final e aí a coisa começa a ficar mais tensa, só que ainda falta muita coisa, tem muitas páginas e aí tu pensa, meu Deus, isso vai acabar agora, mas e aí, cadê as explicações? Mas calma, ainda tem muita coisa pra acontecer. Enfim, é uma narrativa assim, realmente que quando tu chega em um determinado ponto da história, ela te engole. A gente acaba sentindo muitas coisas junto com essas personagens, principalmente junto com a Marian, porque onde a gente vai ter as maiores perdas na história vai ser com ela. A Marian, ela é uma mulher que ela desde muito novinha, ela já teve perdas ali, né? Ela teve ali a mãe dela que morreu no naufrágio, o pai dela também, que, enfim, teve outro destino, mas que também não tá com ela pra ela ter essa criação, esse apego de pai e mãe. O único apego que ela tem realmente, que é realmente um laço forte, é com o irmão gêmeo dela, o Jamie. E a gente vai ter um pouquinho da narrativa do Jamie se desenvolvendo também, contando um pouquinho da história dele, muito por cima, nada tão profundo quanto da Marian, mas ainda assim a gente tem alguns vislumbres, algumas partes que são muito interessantes dele e que a gente consegue ter uma boa noção de como é essa relação de irmãos e como cada um vai se descobrindo dentro dela. Tem alguns personagens em volta dessas duas mulheres também, tem o Caleb, que é um amigo muito próximo do Jamie e da Marian, que eles crescem juntos. E a gente vai ter todos os momentos em que a Marian teve que ir se moldando pra caber um pouquinho mais na sociedade, pra ela conseguir ter um pouquinho mais de espaço. Quando ela quando ela conseguir finalmente aprender a pilotar um avião e alguém realmente dar a oportunidade pra ela pilotar. E o quanto isso fez dela a mulher que ela é. E depois, quando ela já é adulta, todas as escolhas que ela teve que fazer, eu acho que é uma narrativa realmente, assim, que envolve muito. A gente tem aqui um livro da Alta Novel de 640 páginas, num formato que é aquele formato grandalhão, e ainda, por cima, a gente tem uma diagramação que não é das melhores, olha só. Tem uma letrinha bem pequenininha, a gente tem alguns blocos de texto por algumas partes, a gente tem capítulos, às vezes, que são imensos. Tem tudo isso dá uma prejudicada no ritmo, mas mais ou menos aqui assim, eu acho que foi mais ou menos aqui assim. Quando eu cheguei aqui, a história, ela me pegou e eu não consegui mais largar, eu tive que ler isso tudo aqui de sexta até domingo para conseguir dar conta de continuar minha vida. A minha sugestão, se vocês forem ler esse livro, é que vocês peguem ele no e-book. Eu acho que a experiência de leitura dele pode ficar bem mais fácil por conta
da marcação de tempo, por conta da possibilidade de a gente aumentar a letra ou diminuir, enfim. Mas eu também fiz muitas marcações no livro, então aí fica aí do critério de vocês como vocês preferem fazer a leitura. Eu acho que se eu tivesse comprado o e-book ao invés do livro físico, eu teria lido muito mais rápido. Porém, eu acho que eu também, no comecinho do livro, quando eles tá tendo essas duas histórias sendo construídas, tendo elas iniciadas, eu acho que eu não tava muito no momento certo pra começar esse livro. Eu comecei ele em janeiro, só que eu tinha muita coisa pra ler em janeiro, eu tava soterrada de tanta leitura. E aí eu acabei dando prioridade pra outras coisas que eu tinha data pra encerrar. No final de janeiro, eu acabei caindo em uma pequena ressaca ali por conta de alguns livros. E aí eu não consegui dar andamento. Mas eu acho realmente que não era o momento certo. Agora, no final de fevereiro, eu já tinha terminado todos os meus livros de leitura do clube, os livros que eu tava mediando, essas leituras, que eram vários, né? E aí eu pensei, olha, chegou o momento, vou pegar isso aqui e vou ler até o fim, eu acho que agora é a hora. E deu certo, porque realmente foi coisa de momento, eu recomecei a leitura, e aí foi um negócio que andou muito rápido. Eu acho que eu acertei muito em dar uma pausa nele, pra que eu não estragasse a experiência da leitura, pra que o fato de ela não estar andando rápido não me deixasse desgostosa de pegar o livro, sabe? Porque quando eu senti que tava na hora de eu ler ele, que eu acho que agora, quando eu vou conseguir focar nessa leitura e ir até o fim, eu peguei e foi exatamente o que aconteceu. Foram 3 dias e eu li todo ele em 3 dias, de sexta até domingo. Só que, claro, como a gente tem muito texto por página, o que eu normalmente leria em 1 hora, por exemplo, eu tava lendo tipo em 1h40, 1h45 mais ou menos, porque realmente a gente algumas vezes a gente tem capítulos muito longos, quando a gente pega uma certa data ali pra contar a história, é um recorte da história da Marian, só que é um recorte que no livro se torna bem grande. Então dá uma atrasada assim, a gente tem uma letrinha que é muito pequenininha, então tem muito texto por página, então acaba aumentando o tempo que precisa para leitura, mas é uma leitura que vale muito, muito a pena. Eu recomendo muito. Pra mim não foi 5 estrelas por conta de um detalhezinho no final, mas é um detalhe bem pequeno, mas foi 4,5 e foi um favorito, assim como eu tinha previsto que seria. Eu recomendo bastante, a gente tem uma narrativa que, apesar de a gente não sentir que flui tão bem por conta da edição do livro, talvez, eu não sei, é um pouco das duas coisas. Um pouco é por conta da edição, da edição física do livro, mas um pouco também é porque a autora escolhe dar muitos detalhes, muitas descrições de cena. Então, sim, a gente tem muitas partes de descrição para saber o que está acontecendo em volta, para saber como é o espaço em volta, quem são as pessoas. Então, a gente tem bastante detalhe nessa história. É uma história com muitos detalhes mesmo. Então tudo isso dá uma travadinha assim na leitura. Ela tem um estilo de escrita que não é o que eu tô habituada. Porém, fazendo um comparativo aqui, a gente pode... Não tô dizendo que ele se parece com a Evelyn Hugo, não é isso. Tô dizendo que se tu, como um fã da história do livro de Evelyn Hugo, pode gostar muito dessa história aqui da Marian Graves e da Hadley Baxter. A gente tem muito essa vibe Hollywood, a gente tem muito a pegada daquela mulher forte que faz o que for preciso pra chegar onde quer, que não tá nem aí pra como a sociedade enxerga ela só quer chegar naquele objetivo final que ela colocou pra vida dela. Então a gente tem muito isso. Eu acho que realmente, se tu gostou de Evelyn Hugo, tu vai gostar muito dessa história. Só que a maneira como as duas autoras escrevem é muito diferente. E pode se preparar para que, diferente da Taylor Jenkins Reid, que a gente tem uma porrada logo no começo, que tudo já tá ali nas primeiras páginas, aqui não. Então pode ir com paciência, mas pode esperar um tipo de história, uma narrativa que vai te envolver, vai te engolir e no final tu vai se sentir realmente muito órfão. Tem uma coisa que aconteceu muito comigo, que é uma coisa que acontece muito nas histórias da Taylor Jenkins Reid, que é eu acabar o livro e ir pesquisar a pessoa no Google. Esse aqui, deixa eu contar pra vocês. Eu fui convencida a procurar essa mulher no Google, aqui ó, no subtítulo do primeiro capítulo, que é Little America 3, Plataforma de Gelo Ross, Antártida, 4 de março de 1950. E aí a gente tem aqui no finalzinho uma nota de rodapé. Entrada do texto final de The Sea, The Sky, The Birds Between, The Lost Logbook of Marian Graves. Publicado por... E aí a gente tem aqui o nome da editora. E eu fiquei, ué...
E eu fui procurar. E aí Marianne Graves não existe. Só que a autora conseguiu me convencer. Meu Deus. E quer saber o que eu vou fazer? Eu vou procurar Marianne Graves no Google de novo. Só porque eu tô com medo de estar falando uma besteira aqui no vídeo. Porque assim, toda vez que eu leio essa parte, eu acho que ela existe. Ó, eu procurei o nome do livro da Marianne Graves e eu não encontrei, tá bom? Tá bom? Eu só encontrei a citação do próprio livro do Great Circle. E eu fiquei... sério, eu fico chocada. De verdade, porque assim... Ela conseguiu me convencer que essa mulher existia no subtítulo do primeiro capítulo. Vocês estão acreditando nisso? Exato. Marianne Graves não existiu, mas a autora me convenceu de que ela existiu no subtítulo do primeiro capítulo. E foi aí que eu fui convencida de que eu achava que esse livro podia ser realmente um dos favoritos. Porque se alguém tem o poder de me fazer pesquisar um personagem fictício no Google achando que ele é de verdade, eu já sei que tem muito potencial ali. E foi o que aconteceu. Foi pra mim um 4,5, não foi 5, só por um mini detalhe, só que eu queria muito ter visto isso no final do livro, acabei não vendo. Mas tudo bem, não é algo que pra mim faz tanta falta na história, mas é algo que fez falta no meu sentimento de finalização. Mas, bom, eu espero que eu tenha convencido vocês de fazer essa leitura. Pra mim foi uma leitura que eu precisei insistir, sim, mas que valeu muito a pena. Valeu muito a pena e é com certeza uma história que eu vou pensar muito nela ainda durante o ano. Com certeza eu espero... Meu Deus, tô falando isso no dia 4 de março. Mas vamos lá. Eu espero que esse livro entre pra minha lista de melhores do ano. Se não for, é porque assim, teve algum outro livro muito maravilhoso que entrou. Esse livro realmente, ele olha... é um primor. Me contem aí se vocês já conheciam a história do Grande Círculo, se vocês ficaram com vontade de ler, ou se vocês já leram, o que vocês acharam. Comentem, eu vou adorar saber. E espero que se vocês não conheciam, eu tenha te convencido a ler. Se vocês gostaram dessa resenha, lembra de deixar o gostei no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, isso ajuda muito e faz toda a diferença. Se tu quiser ler o Grande Círculo, o link dele tá aqui embaixo, e comprando ele ou qualquer outra coisa pelo link, tu me ajuda com uma pequena comissão, sem pagar mais nada por isso. Mas se tu quiser me ajudar a contribuir realmente e efetivamente com um valor aqui pro canal, a gente tem sempre o projeto de apoio aqui no Catarse, e participando dele tu tem vários benefícios, incluindo o clube de leitura. A gente se vê no próximo vídeo, boas leituras e tchau! Eu tô aqui pensando qual foi o último livro que eu falei que me marcou e que me deixou muito maravilhada. Eu acho que foi As Vitoriosas. Vou deixar a resenha aqui do lado pra ti ali assistir depois. Também é uma história de mulheres fortes e uma história potente. Mas esse é um livro curtinho. Então, se tu prefere livros menores, clica ali e continua aqui comigo. A gente se vê lá. Tchauzinho!